Este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e também estamos na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser e também os caminhos para saber das nossas novidades nas redes sociais. Clicando aqui você tem acesso à nossa página no Facebook, aqui na rede social, que é o Canal Futura Oficial para você procurar. Ou ainda, você pode encontrar também o nosso perfil no Twitter, @Canal Futura, em 140 caracteres, todas as nossas novidades dos bastidores do seu canal educativo preferido. Bom, em época de início de ano, os pais e responsáveis já receberam com certeza as listas de material escolar e agora fazem os cálculos aí do impacto que essa compra terá no orçamento familiar. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, em 2016, ao longo do ano, o material escolar deve ficar em média até 10% mais caro. Além da desvalorização do real, a alta carga tributária de produtos como cadernos e canetas está entre os principais fatores para o aumento dos preços. Em todo o país, grupos de pais até já têm se organizado para tentar economizar no que podem. E esse é o tema do nosso programa de hoje. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Rubens Passos, que é presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares e de Escritório. Bem-vindo, Rubens. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigado você pela presença aqui com a gente. Também conosco no estúdio ao meu lado está a Ana Santos, que é coach e educadora financeira. Tudo bem, Ana? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Boa tarde a todos. Valeu. E você em casa, aí, como sempre, também é nosso convidado, então fique ligado aí para aprender como economizar aí ao longo dessa compra tão importante, claro, de um bom material para a criançada, para os adolescentes, também para os universitários irem para a escola aí, mas também tem que tentar economizar no que podemos, né? A gente sabe que o ano já começou aí com vários registros de crise, com previsão aí de queda do PIB, inflação em alta também, Rubens, isso com certeza afeta o preço do material escolar, né? Afeta. O preço do material teve um enorme impacto, diferente dos anos anteriores, quando os aumentos eram próximos da inflação, até um pouco menor. Com essa bomba da desvalorização do real, né, eu chamo de bomba inflacionária, infelizmente nós vamos estar sentindo aumentos de 2 dígitos nos próximos anos. Nós tivemos em 2015 uma desvalorização de quase 50%. Né, os principais insumos da indústria são o papel e o plástico. E esses produtos são commodities, esses insumos são commodities. Então, os preços são regulados pelo dólar. Se o dólar está muito mais alto do que o real, então vai ficar mais caro produzir esse tipo de produto. Exatamente. Então, os produtores nacionais, eles estão repassando já uma parte desse impacto. Os produtores nacionais levam um tempo para repassar isso, porque eles têm estoques antigos, então não é imediato. Enquanto que os importadores, esses têm uma tendência a repor mais rapidamente, porque eles estão revendendo um produto pronto. Agora, Rubens, a gente pensando na lista do material escolar, para aproximar a discussão de quem está acompanhando. A gente tem normalmente lá o livro, né? Mas o livro é basicamente o papel com aquela tinta que a fábrica lá, a impressora, vai utilizar. Mas pensando na coisa do dia a dia, o caderno, o lápis, a caneta, a borracha, apontador, quais desses produtos normalmente são produzidos no Brasil, quais são importados e o que pode ter um impacto maior em aumento de preço? Isso, existe uma grande diferença realmente. Nós temos produzido no Brasil e vendido em grande volume são os cadernos, as canetas, as borrachas, os apontadores, os lápis. Esse grupo, tipicamente, o que é vendido no Brasil, 90% do mercado é produto nacional. Agora, nós temos um grupo que são as mochilas, os estojos e as lancheiras. Esses 90% do volume são produtos importados e trazidos principalmente da Ásia. E esses, o consumidor vai sentir um aumento, um repasse de preços mais salgado esse ano. Então vai olhar a etiqueta lá, vai estar um Made in China e com certeza aí um preço bem mais caro do que pagaria 1, 2 anos atrás. Veja exatamente, porque o distribuidor, essa pessoa vai na China, desenvolve um produto, traz, e esse produto teve por conta do real, esse produto aumentou em 50% o custo dele. Né? Então, eles não estão conseguindo repassar, muitos dos nossos associados sabem que o consumidor não tem como absorver esse aumento, então está havendo um repasse parcial. Nós estimamos que esse grupo de produtos, mochilas, lancheiras e estojos,
terão um aumento de 20% a 30% por conta desse impacto mais rápido do produto revendido, né, do produto trazido pronto. Bom, e aí frente a todos esses aumentos já aí com certeza vão aparecer nas contas ao longo das próximas compras em relação a material escolar, o que fazer, Ana, para tentar aí desviar desse monte de aumentos que vem tentando atingir o consumidor? Bom, primeiro é usar de inteligência. Nós precisamos fazer orçamentos, buscar onde está se vendendo mais barato, sempre fazer 3 orçamentos, buscar também pela internet. Muitas vezes nós conseguimos comprar pela internet mais em conta, mais barato do que até mesmo nas lojas, nas papelarias da nossa região, da nossa cidade. Por quê? Para quem não está acostumado a comprar online, qual é o benefício de comprar pela internet frente aí até a loja? Primeiro que tem uma redução aí de custo, né? A loja física mesmo, funcionários, tudo isso incide mais impostos, mais gastos. O proprietário vai ter que pagar o ar-condicionado, o aluguel do estabelecimento, o salário do vendedor. Exatamente. E nesses locais existe uma redução disso daí. E as compras também coletivas, né? Você vai fazer compra pela internet ou buscar um local que esteja vendendo. E fazendo essa compra com 1 ou 2 pessoas, você também vai conseguir uma redução devido à quantidade de produtos. E você tem acompanhado alguns grupos de pais, né? Porque normalmente se você vai colocar o seu filho numa escola, ele está lá numa turma com pelo menos mais 20 crianças, normalmente. Sim. Então ali pode juntar um grupo de pais comprando mais, mas a compra coletiva pela internet vale mais a pena do que na loja? Será que na loja não pode negociar, falar com o vendedor, conseguir um descontinho um pouco maior? Depende. Claro que quando você está pessoalmente, né, o poder de convencimento, né, as mulheres principalmente, que gostam, né, normalmente elas estão à frente das compras. São boas na pichincha. Sim. Olha, em relação à questão de pichincha e pedir desconto, muitas pessoas não gostam de pedir desconto, mas nós estamos numa época em que precisamos priorizar compras à vista e principalmente pedir desconto por essas compras. Porque qualquer redução, ela é válida. Né? Olha o impacto, se eu consigo de 5% a 10% de desconto numa compra, vai me ajudar a comprar um outro produto, vai me auxiliar a comprar. E se eu faço essa compra coletiva com outras pessoas, claro que o volume maior, o desconto também vai ser maior. Né? E nós precisamos realmente negociar tudo que nós estamos comprando, precisamos valorizar cada centavo, né? 2016 não vai ser diferente de 2015, um ano também difícil e é preciso valorizar o nosso dinheiro. Bom, essa questão de pichincha para os produtores acaba não afetando tanto, mas mais para quem está ali no varejo. Mas como é que essa negociação acaba interferindo os produtores também, Rubens? Eu tenho uma grande dica para o consumidor esse ano. Devido a esse aumento maior do que o usual, os aumentos da indústria e dos distribuidores acontecem tipicamente a partir do mês de julho. Então, o varejista começa a pagar novos preços a partir de julho. Mas muitos varejistas, sabendo dessa tradicional estadual ciclo de aumento de preços, eles compram uma parte dos seus estoques no primeiro semestre, evitando esses aumentos. Também é muito típico nessa indústria o varejo ter sobras no final do volta às aulas. Então, existem muitos varejistas que têm sobras e não aumentam esses preços. E esse é um dos motivos, porque todo ano nós vemos pesquisas do Procon comentando variação grande de preço entre pontos de venda. Então, a pesquisa é fundamental entre os pontos de venda, internet e varejo também. É possível, sim, achar muitas oportunidades no varejo por conta dessas compras antecipadas antes do aumento. Esses varejistas, tipicamente, eles vendem, não aumentam essas mercadorias no início do volta às aulas para chamar o público para poder ter uma atração, uma atratividade de início de volta às aulas. Então, a dica é, se você tem condições, antecipe suas compras de volta às aulas. Não deixe para fevereiro, para a última semana, ou quando a criança já estiver na escola. Porque essas oportunidades de preços de produtos mais baratos não vai existir mais. Esses produtos vão ter sido vendidos.
Então, normalmente antes aí, ou se não conseguir para esse ano ainda, tentar prever já para o ano que vem. Então, quanto antes comprar, já sabe, né, que a criança vai precisar de um caderno, de uma borracha, um lápis novo, uma caneta. Já comprar, de repente, bem antes desse período agora que está todo mundo correndo para as lojas de material escolar. Tipicamente, é que dezembro junta aqueles Natal, então as famílias estão com o orçamento preso no Natal. Dividir um pouco os gastos. Ano novo, férias, praia. Mas se a família tem condições de planejar bem esse período, eu acho que comprar cedo o volta às aulas, o material, é uma medida inteligente de economia, porque as famílias conseguem encontrar as melhores oportunidades de preço nas primeiras semanas, em dezembro, logo depois do Natal, que é quando esses materiais estão disponíveis, e os lojistas tendem a iniciar a venda com esses produtos que ainda não sofreram aumento. Eles estão usando o estoque antigo, já estavam no estoque ou primeiro semestre. Então, é uma medida inteligente. E como nós estamos prevendo que a inflação continue, por exemplo, nós já tivemos informação de que as fábricas, fornecedores de papel, pretendem aumentar o preço do papel esse ano em mais de 20%. Isso vai nos impactar em segundo semestre de 2016 e 2017. Então, essa tendência de inflação de 2 dígitos para essa indústria tende a se perpetuar por 1 ou 2 anos mais. Então, com esse planejamento, é possível economizar. Então, se tem dinheirinho a mais aí, sabe que vai gastar muita folha de papel também, compre um caderno a mais aí, pelo menos é algum tipo de economia, no pouquinho, quando você colocar lá no final do mês, no final do ano, na ponta do lápis, vai fazer uma grande diferença. E assim como essas dicas que a gente já deu aqui, tem uma série de outras informações que você pode buscar também na internet. Tem inclusive uma iniciativa bem interessante que eu mostro aí para você, de uma rede de papelarias que está dando desconto aos clientes que levarem aí às suas lojas cadernos usados. Isso porque você utiliza aí o metade do caderno, até uns 70% do caderno, até menos muitas vezes. No ano seguinte a criançada já quer um caderno novo, então você vai lá, pega o caderno utilizado, leva até essa rede de lojas que tem em várias cidades, em vários estados do Brasil, e cada 1 quilo de papel rabiscado vale R$ 1,50 de crédito para a compra de novos produtos, aí, como cadernos também de espiral e pacotes de papel A4. Então, trocando papel riscado por papel novo com desconto, vale a pena aí, no final das contas, se comprar muito papel, para quem tem muito filho também, vale a pena aí fazer esse tipo de busca. E como essa, tem várias outras dicas, né, Ana? Na internet a gente consegue pechinchar também um pouco mais. Exatamente. Além disso, observando o que o Rubens falou, a questão da utilização do caderno, né? O papel vai aumentar, nós precisamos pensar nisso. Muitas vezes nós compramos, os pais compram cadernos, sabendo já que o filho não vai utilizar aquilo tudo. Então, é importante planejar, planejamento é a palavra-chave desse ano. Quem entrou, quem já se planejou, já organizou as compras já no início do ano, final do ano para o início desse, claro que está com uma grande vantagem. E pensar no seguinte, se pede um caderno de 100 folhas, de 96 folhas, compra o caderno com menos folhas, porque a criança não vai utilizar aquilo, né? Ele pode aproveitar a oferta, aquele produto que está mais barato do que aquele que tem mais folhas. Porque como essa empresa, né, essa loja, ela está pegando justamente os cadernos usados para poder reaproveitar, nós sabemos que a maioria desses cadernos, metade não está escrito. Isso não é de hoje, né? Eu lembro que até na minha época de escola, sempre comprava um caderno enorme, dificilmente utilizava o mesmo caderno inteiro, aí distribuía folha, era bilhete para os colegas, enfim. Diga lá, Rubens. Eu tenho um comentário a fazer que é muito importante essa economia, inclusive por conta dos professores notarem que os alunos não estão usando todas as folhas do caderno, a indústria nos últimos anos aumentou a oferta do caderno de 48 folhas. Nós temos basicamente 2 tipos de consumidores, aqueles que consomem os cadernos brochura, que são os menores, na fase mais de formação da educação, depois os alunos de 8, 9 para cima, que já são alunos que usam caderno espiral, que caderno é um grande item utilizado no volta às aulas. Esses cadernos brochuras, pelo fato dos professores notarem que não está havendo tanta utilização por outras atividades na classe, já tem uma grande oferta de cadernos 48 folhas e as listas escolares de algumas escolas, de alguns professores, já trazem esse requisito, não precisa mais de 96, é o 48. Com relação ao caderno maior, o universitário,
Aí nós temos uma situação que é importante planejar. Existem escolas que gostam de orientar o aluno que compre um caderno por matéria, por uma questão de organização, né? E aquelas matérias, naturalmente, que se usa mais matemática e português, que você tem mais aulas, a tendência é usar mais cadernos, até mais do que um. E tem matérias que usam um pouco menos. No caderno universitário, ainda é pouca oferta de cadernos com menos de 96 folhas, mas a indústria, eventualmente, está estudando ter mais opções em relação a cadernos com menos folhas. Uma outra opção que os alunos têm usado é comprar caderno de 10 matérias, né? São cadernos de 200 folhas, e aí consegue planejar, mas você tem que planejar o seu uso também. Eu lembro que eu tive isso na época do ensino médio, né? Que tinha várias... E as divisórias você já colocava ali a cada tantas folhas a nova disciplina, colocava um marcador para na hora da aula facilitar também. Mas também tem um cadernão maior para carregar todo dia. Né? Nós temos um padrão que é cadernos de 96 folhas, cadernos de 200 folhas, cadernos de 320 folhas e 400. O mais usado é o de 96 e o de 200, para as pessoas que gostam de ser mais organizadas por matéria, de uma matéria que é 96. Quando a pessoa usa menos folhas, ela tende a usar o de 10, porque ela controla melhor o consumo de folhas. Então, existem essas dicas, aí o aluno e a própria escola chegam no que seria o melhor modelo para eles. Né? E dependendo do segmento também, né? Porque normalmente quem utiliza o caderno aí de 10 folhas vai saber administrar aquelas matérias, 10 matérias. Então eu faço de 10 matérias, 8 matérias. E normalmente isso é o aluno do Fundamental 2, do ensino médio. Agora as crianças que é ensino infantil, que é Fundamental 1, que ainda tem aquela orientação da mãe, exige ainda aquela padronização da escola, né? Porque é um caderno, porque é um professor regente. Então, já pede um outro planejamento para isso. Não é verdade? Mas ainda assim é necessário observar essa organização para saber onde eu posso economizar. Sem dúvida. A gente falou um pouquinho no começo do programa aqui sobre a questão dos preços, só voltando ainda para você de casa e saber também um pouco do porquê que os preços aumentam, a gente falou da variação, mas sem olhar somente para a variação do câmbio e também para a questão da compra e da produção, a gente sabe que tem muito imposto embutido dentro de cada um dos itens. Tem até uma pesquisa aqui que eu vou resumir para você de casa, do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Por exemplo, você está sentado aí para não cair da cadeira. Agenda escolar, 43%, 43,19% na verdade de carga tributária. Então quase metade do preço de uma agenda escolar é imposto, vai para o governo. Apontador de lápis, mesma tarifa, 43,19%. Assim como a borracha, aí tem o caderno universitário que a gente falou muito aqui, esse mais grossão, esse 34,99%. A caneta, ó, tem uma caneta na minha mão aqui, essa aqui, ó, 47,49%. Por que tanto imposto em cima do material escolar, Rubens? Eu acho que é uma falta de visão das pessoas responsáveis pela política educacional no nosso país. Se fala muito em educação, né? Existem alguns projetos bons, mas a execução não tem sido em sintonia com a necessidade, eu entendo, da população. Nós temos procurado alertar a população, existem 3 projetos no Congresso que visam a redução, a eliminação da carga tributária do material escolar, que é uma parte importante do processo educacional. Nós temos os livros didáticos, que já tem uma isenção enorme, né? Até por força constitucional, mas os materiais foram sempre esquecidos, digamos assim. E nós temos procurado divulgar para que as pessoas conheçam e, eventualmente, nós tenhamos políticos e governantes que entendam a prioridade educação e executem com mais habilidade. E a redução do custo do material escolar, como você comentou, uma caneta quase 50% é imposto, e nós estamos tratando o material escolar como se fosse bebida alcoólica. Exatamente. É totalmente contraditório o discurso quanto à prática. Então, o importante é que existem projetos, ou seja, isso não é uma coisa que está totalmente ignorada. Nós precisaríamos de apoio, maior apoio, o Poder Executivo então, realmente abraçar. Também uma pressão aí da sociedade de ter informações como essas aqui. Você pode buscar, como disse, o estudo na íntegra no Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Procura aí, dá
uma busca na internet, IBPT, você vai encontrar aqui essa pesquisa e vai ficar chocado, assim como eu e todos nós aqui, com a quantidade de imposto que pagamos lá pelo papel, pela caneta e todo o material. A gente sabe que houve iniciativas do governo federal, inclusive, aí, de reduzir imposto de carro, de moto, de geladeira, e inclusive... Esse aqui já está, como disse o Rubens aqui, o projeto há um bom tempo tramitando e nada foi feito em relação a isso, né? Nós temos um projeto mais antigo, de 2009, o projeto de lei 6705, aprovado pelo Senado em 2009. Infelizmente, na gaveta, em algum lugar na Câmara. Há 7 anos. Há 7 anos. Então, veja que é um projeto importantíssimo. Nós estimamos que o custo de renúncia fiscal para o governo... nós estimamos esse custo 2 anos atrás, era de 500 milhões de reais, porque ele isenta IPI, PIS e COFINS, são os tributos federais. Não são todos, mas uma grande parte. Né? E 500 milhões de reais para um país que está hoje com um déficit de 100 bilhões, vai ultrapassar 100 bilhões o nosso déficit, quer dizer, um montante totalmente insignificante. Para 5 anos atrás, então, quando não tinha déficit, não era nada. Exatamente. Né? Na época, supostamente, a gente estava aí, bem, como diriam os antigos, na crista da onda. O Brasil estava muito bem lá, 2010, 2011. Agora não demorou muito, já estamos nessa situação de crise aqui, todo mundo apertando o cinto, né, Ana? Exatamente. Apertando o cinto. Sobre ainda material escolar, como nós podemos driblar aí essa crise, driblar tudo isso... é observar o que foi usado no ano passado e reutilizar todo esse material. Muitas coisas, caderno que já foi rabiscado pelo irmão mais velho, não dá para ser utilizado. Mas existem estojos, canetas, as mochilas, que também tem um aumento absurdo, porque é importado, né, que é plásticos, ele tem um impacto muito maior na venda dos estojos, das mochilas. É observar se estão em condições de serem reutilizadas. Muitas vezes, com criatividade, a gente consegue melhorar muito e reaproveitar esse material. E tem a questão que a gente sabe também que é uma conversa, muitas vezes, que o pai e a mãe têm que ter com a criança. Sim. Em relação, claro, que começar o ano com um caderno com um cheirinho novo, ali uma borracha nova, bacana, mostrar para os colegas, faz parte do momento ali, mas não precisa comprar, de repente, todos os itens. Reutiliza a borracha que não chegou ao fim, vai até pelo menos até metade do semestre, a caneta que não acabou também, o lápis de cor, tem uma série de materiais que acabam sendo descartados e poderiam ser reaproveitados. Mas a criança com educação financeira, ela pensa exatamente dessa maneira, porque ela sabe da importância e do impacto que tem de comprar um material que ela tem consciência que não vai utilizar durante o ano todo, né? Isso faz parte também da educação, né? Já que a gente está falando aqui de escola, não é só comprar material e ostentar aí cadernos novos, mas também pensar na responsabilidade dos pais em educar os filhos para o modo de consumo, né, que a gente tem, porque precisar consumo consciente, porque só itens novos, vamos também valorizar o que já foi utilizado, que também segue tendo valor. Deixa eu mostrar rapidamente na internet, então, mais sites para você ter informações aqui, ó, sobre educação financeira. Tem o site da desop.com.br para você aí poder buscar de qualquer parte do Brasil educação financeira para empreendedores e também aí para famílias e muito mais, então não deixe de acessar. E ainda a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares e de Escritório tem um site oficial, que está aqui, que você pode ter outras informações também sobre a produção e sobre esses detalhes de carga tributária e muito mais, não deixe de acessar, ou ainda na rede social, você vai lá no perfil deles no Facebook, ABFIAE, está aí para você. Bom, por agora o nosso tempo aqui já está chegando ao fim, então, Rubens e Ana, muito obrigado, um prazer conversar com vocês. Valeu. Obrigada a você. Prazer foi meu, obrigado. Muito bom. Você de casa, obrigado pela companhia, boas compras conscientes aí, não gaste demais na hora de colocar aí a lista em prática, tá certo? Um abraço para você, então, Conexão Futura de segunda a sexta na tela da TV, no Futura, ou qualquer hora do dia e da noite lá no nosso site, que você sabe, tem o endereço aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.